A crise energética se agrava no continente europeu e, com isso, os chefes de governo locais, eles vêm adotando medidas polêmicas, para não falar bizarras, para contornar um pouco essa crise energética e também econômica. O que está acontecendo? A Arábia Saudita é a bola da vez, digamos assim, para a geopolítica internacional, junto com a Turquia, e vem conseguindo acordos estratégicos, apesar do claríssimo desrespeito aos direitos humanos, mostrando como a geopolítica é uma das coisas mais hipócritas que existe na nossa sociedade. Colômbia e Venezuela fecham novamente acordos, retomam relações diplomáticas, depois da eleição de Gustavo Petro, um governante de esquerda na Colômbia, fazendo com que a Venezuela tenha um certo respiro geopolítico e também econômico, e a gente tem a notícia de que Taiwan também não vai ficar parado enquanto a China ameaça os Estados Unidos. Promete aprofundar relações militares com os norte-americanos. Se vocês querem entender um pouco mais do que eu estou falando, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Cara, para quem assiste aqui o canal, né, sabe que eu tô com alguns projetos muito ousados, muito legais para minha vida, tal. E eu preciso muito da ajuda de vocês, me seguindo no Instagram. Então, por favor, se você gosta de mim, gosta do meu pensamento, gosta dos meus vídeos aqui, me segue no Instagram, que isso vai fazer bastante diferença para eu conseguir me comunicar de maneira mais próxima de vocês, tá bom? Então segue aí, ó, isso vai me ajudar bastante. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, primeira notícia acho que é bastante relevante, tá ligado a essa crise energética no continente europeu. É fato que a Europa adota sanções, inclusive aos combustíveis, inclusive ao petróleo, e a Europa, ela afirmou um compromisso interno, que inclusive vem gerando algumas rusgas, vou falar para vocês o porquê, de reduzir o consumo de gás que vem da Rússia em pelo menos 15%. Alguns países, como por exemplo a Hungria e até mesmo a Polônia, e a Polônia é totalmente contrária à Rússia, até porque, convenhamos, está bem próxima ali do conflito, tem questões problemáticas com Belarus, por exemplo, a Bielorrússia, que é uma grande parceira da Rússia. A Polônia vem apoiando militarmente o território ucraniano, mas não concordou da maneira que a União Europeia fez essa resolução. A União Europeia decidiu, por maioria, não por unanimidade, que ia reduzir em 15% o consumo de gás natural. Por quê? Porque claro que está um pouco distante, mas convenhamos que o verão europeu está passando. Daqui a pouco vai chegar o outono, daqui a pouco chega o inverno, e os níveis de gás natural, que é o que sustentam a calefação, a energia, a indústria, a própria Europa, países como a Alemanha, a França, tem quase 50% da matriz energética. Dependendo do gás natural que vem da Rússia e aumentar muito o consumo no inverno, vai acabar. Então é meio que uma questão de adaptação, de economia de energia. Para vocês terem noção das medidas que estão sendo adotadas, as mais polêmicas, né? O Pedro Sánchez, por exemplo, que é o chefe de governo da Espanha, ele anunciou que ele tem uma medida bem interessante para acabar, ou pelo menos para reduzir o consumo. Sabe qual que é? Não use gravata. Ó, que sensacional, né? Porque se você não usa gravata, naturalmente você sente menos calor, não precisa ligar o ar-condicionado. Professor, tem hipocrisia? Claras hipocrisias. A própria oposição, por exemplo, ao Pedro Sánchez falou, tá, beleza, eu não uso gravata, mas e o helicóptero que você fica usando para fazer deslocamentos diários aí? Será que isso não consome um pouco mais de energia do que a galera usar gravata? Convenhamos que talvez sim, né? A Alemanha, por exemplo, resolveu tirar a iluminação dos monumentos públicos. Poxa, o monumento, ele narra a história de um país, ele faz homenagens a figuras importantes do país. Até um certo desrespeito, convenhamos ali, parar com a iluminação a esses locais. Na França, por exemplo, estão cogitando fazer com que alguns estabelecimentos sejam proibidos de deixar ar-condicionado com a porta aberta. Ou seja, o Estado interferindo fortemente na iniciativa privada por conta dessa possível crise energética, percebe? Ah, professor, beleza. E os caras não têm um plano para superar isso? Vai superar como? A longo prazo, pode investir em energia nuclear, pode alterar as fontes de energia, pode fazer gasodutos que conectem com outros territórios a não ser a Rússia. Se bem que, por exemplo, da onde? Do norte da África, pode até ser do Oriente Médio. Existe uma barreira para que esses gasodutos abasteçam a Europa. Tem que passar por Síria, tem que passar por Irã, tem que passar por Turquia. Será que esses países vão ser favoráveis, já que alguns deles são tão aliados à Rússia, a gasodutos que abasteçam o continente europeu? Difícil. Então a geopolítica da energia ela é muito complicada para a Europa superar em curto prazo, essa falta de energia da Rússia. E aí é a aposta da Rússia. A Rússia está apostando quem que vai cansar primeiro. A Rússia de sofrer com as sanções, e está sofrendo, mas só, entre aspas, vai cair 3,5% do PIB em 2002, ou os países da Europa,
que está numa baita crise econômica. A União Europeia acabou de anunciar, por exemplo, que teve a maior inflação da sua história. Percebe? A gente está tendo, não é só a questão da inflação e da energia, mas renúncia, por exemplo, do Boris Johnson, a renúncia do Mario Draghi, presidentes ultranacionalistas, aliás, primeiro-ministro, né, ou presidentes ultranacionalistas ganhando popularidade, alguns com discursos, inclusive, não tão contrários à Rússia, muito mais eurocéticos e favoráveis à nação mesmo, em detrimento da Ucrânia. Então, quem vai cansar primeiro, a Europa ou a Rússia? O que você pensa? Enquanto isso, alguns países se aproveitam dessa situação de bipolaridade. Por quê? Tem alguns países que são requisitados por todos. A gente tem, por exemplo, a Arábia Saudita, liderada pelo príncipe saudita Bin Salman, que claramente desrespeita os direitos humanos. A gente fala, por exemplo, de questão de liberdade das mulheres. Cara, mulheres puderam dirigir recentemente na Arábia Saudita. Para viajar, por exemplo, precisa de autorização de um homem, de um marido, de um pai. Claramente isso desrespeita os direitos humanos, o direito de liberdade individual das mulheres. A Arábia Saudita, por exemplo, financia fortemente o governo Hadi, que vem promovendo uma guerra civil no Iêmen. Para não falar, por exemplo, da morte do jornalista na embaixada ali na Turquia, que era o jornalista opositor ao governo. O Biden bateu muito forte nisso, a Europa bateu muito forte nisso. Pois é, a Arábia Saudita, pelas palavras do Biden, tinha virado um pária internacional. Pois é, né? Mas agora o preço do petróleo disparou. O preço dos combustíveis disparou. A inflação está aumentando. Preciso de energia. Opa, quem são as maiores reservas de energia mesmo? De petróleo? Venezuela, Arábia Saudita. Venezuela é um pouco difícil fazer negociação, né? Se bem que os Estados Unidos até tentou. Mas a Arábia Saudita, o Biden fez uma visita oficial à Arábia Saudita. Inclusive, pediu para a Arábia Saudita fechar um acordo de mais segurança, contrário, junto com Israel. A Arábia Saudita falou, até aceito fazer turismo, tá? Agora, fechar parceria com Israel já está querendo demais, tá? A Arábia Saudita acabou de receber hoje uma visita oficial do Macron. O Macron também fez fortes críticas ao príncipe saudita. Agora faz uma visita oficial. A gente tem a Arábia Saudita não só sendo benquista pelo mundo ocidental. A Arábia Saudita é um dos membros, um dos países que está pleiteando entrar para os BRICS. Os BRICS mais agora, esse plano de expansão dos BRICS. Até o Irã. O Irã, que é a grande liderança xiita do Oriente Médio, e a Arábia Saudita, a grande liderança sunita do Oriente Médio, os dois países, eles estão começando a fazer políticas de aproximação. Então percebe como a geopolítica é o mundo da hipocrisia? E aí fica muito difícil a gente conseguir sustentar de novo, né? Ah, olha, a União Europeia alega que não vai aceitar o Brasil no acordo Mercosul-União Europeia porque a gente não respeita povos minoritários, povos indígenas, povos quilombolas. Mas o príncipe saudita, que não dá direito às mulheres, o príncipe saudita, que mata jornalista opositor, aí beleza, não tem problema. É difícil não achar que é uma hipocrisia. O que, de novo, não passa pano pro desrespeito aos direitos humanos que existem no Brasil. Não é isso que eu estou fazendo, tá? Mas, de fato, é muita hipocrisia da Europa. E assim, não é só da Europa também. O mundo é isso. A geopolítica é isso. Nações não têm amigos. Nações têm interesses. E eles vão arranjar qualquer tipo de desculpa possível para, enfim, pensar nos interesses nacionais. Essa é a grande verdade, tá? E a Arábia Saudita, como ela tem muitos recursos naturais, ela está sendo muito benquista tanto pelos países orientais, negociando petróleo com a China, inclusive a Arábia Saudita aceitou negociar em yuan os combustíveis fósseis com a China, percebe? E também pelos países ocidentais. Gustavo Petro, eleito na Colômbia, é um presidente que, ex-membro do M19, que é um movimento de esquerda, uma guerrilha de esquerda, falou que um dos processos, uma das questões que ele ia levar em consideração quando ele fosse eleito, seria apaziguar o país, inclusive fazendo acordo com grupos também guerrilheiros, também não posso falar no YouTube essa palavra, mas acho que vocês entenderam, né? Se você é péssimo de leitura labial, desculpa, tá? Mas não posso falar no YouTube essa palavra. E também anunciou que vai fazer um acordo com Nicolás Maduro. Pois é fato, a Venezuela, né? Enfim, não é um país muito simples, mas o Nicolás Maduro, ele vem percebendo as sanções praticadas contra a Venezuela, a falta de investimentos estrangeiros, está até se aproximando um pouco mais da oposição, aceitando negociar com Juan Guaidó, por exemplo, que é o grande líder da Assembleia Nacional e o grande líder da oposição ao Nicolás Maduro nesse momento, e isso vem fazendo com que a Venezuela se aproxime um pouco mais. O próprio Macron, por exemplo, na França, foi um que defendeu que a Venezuela não seja mais sancionada nesse momento,
porque o mundo precisa do petróleo venezuelano. Só que a Venezuela está debandando ainda mais para o lado oriental, né? China, Rússia, faz parte da possível rota da seda aí, da China. Então, claro que está muito mais do lado oriental. Mas o Gustavo Petro, mesmo assim, sabendo da importância, por exemplo, da Venezuela para a economia colombiana, Venezuela e Colômbia, durante todo esse período de grande número de refugiados venezuelanos, a Colômbia foi o país que mais recebeu venezuelanos. Seria o Brasil. O Brasil não recebe muito menos do que outros países, por quê? Primeiro porque é uma fronteira morta entre Brasil e Venezuela. É o meio da floresta amazônica. Entre Venezuela e Colômbia, você tem grandes cidades, é uma área urbanizada. Tem a questão da língua. O Brasil, infelizmente, é sim um país xenófobo e demonstrou vários casos de xenofobia quando recebeu aqui imigrantes venezuelanos. Claro que tem o programa Acolhida, tem coisas bem legais. Mas, de maneira geral, os venezuelanos não gostam muito de vir para o Brasil. É meio que a passagem para ir para outros lugares. A Colômbia se aproximou bastante da Venezuela socialmente e agora politicamente também se aproxima. Mais um respiro para o governo do Nicolás Maduro. E para finalizar aqui o nosso vídeo, eu falei para vocês que a Nancy Pelosi, que é a chefe da Câmara dos Estados Unidos, está em visita oficial à Ásia e a China ameaçou. Se a Nancy Pelosi, que tem na sua agenda programada, fizer a visita a Taiwan, isso significa que os Estados Unidos quebrou a política de uma só China e está reconhecendo que Taiwan é independente. Com isso, China ameaça invadir Taiwan. Tá bem claro isso. Se a Nancy Pelosi vai fazer a visita ou não, não se sabe ainda. Tá um grande mistério. Possivelmente vai ser nesse final de semana, ou pelo menos nos próximos dias, tá? Esperava-se também uma postura porque os Estados Unidos, por enquanto, não respondeu. O que dizem ali é que o Biden está tentando convencer a Nancy Pelosi a não visitar Taiwan. O Pentágono também fez recomendações nesse sentido, mas o Taiwan não tinha se manifestado. Depois da conversa por telefone de ontem, que demorou mais ou menos 2 horas, Taiwan se manifestou hoje e disse que não se sente ameaçado pelos chineses e que, pelo contrário, vai aprofundar, vai aumentar as parcerias geopolíticas e militares com os norte-americanos. E aí, será que o Biden concorda também com essa ideia de Taiwan? Sei lá, hein, pessoal? Tá tenso e nos próximos dias teremos grandes novidades acerca disso. Hoje a China, inclusive, fez várias incursões aéreas sobre o território de Taiwan. Lembrando que a China não considera que está invadindo outro espaço, já que considera que Taiwan pertence à China. Beleza? Gostaram do vídeo? Se vocês curtirem então, pessoal, me segue no Instagram, que isso é super importante. Deixe seu like, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.